Olá pessoal, mais uma tentativa. Vamos ver se agora a gente consegue restabelecer a conexão aqui com o Felipe Pacheco. Aguardando. Ele acabou de entrar. Aguardando agora a conexão. Oi, Pacheco. Tudo bom? Mudei de cômodo aqui. Parece que agora está, parece que agora está melhor. Tomara que agora não caia de novo. Isso. Nós tivemos muitas pessoas assistindo até o momento, assim, já muitos participantes. Quando nós caímos, você estava falando ainda da cadeia produtiva da música. O Luiz Santos tinha feito um comentário sobre o LP e o CD, que de certa forma dava uma identidade a esse artista, né? Como um Sim, trabalho, como, por exemplo, um literário publica um livro e ele tem ali uma identidade sobre o trabalho dele. isso. A gente tem um pouco essa ideia do álbum, né? Antes era um processo, né? Como ele falou, a identidade do artista ou do executante. Mas um pouco disso agora já não tem mais. A cadeia produtiva, a indústria fonográfica, ela se transformou, né? Interessante a gente pensar que o CD, que foi criado ali em 1982, ele foi meio que um dos das, das novas tecnologias que ajudou a transformar a indústria. Ele surgiu em 82. Essa nova tecnologia ela era muito mais fácil de ser reproduzida também não só pelas majors, pelas grandes gravadoras, né? E aí você tem um processo de horizontalização do, do, dessa, dessa dessa forma de produzir música. Então você começa a ter as independentes também produzindo, né? Esse processo de transformação já na década de 90, o CD já mais acessível ao público, na, já no consumo, ele começa a transformar essa cadeia, porque você começa a ter um processo de que vai ser chamado de pirataria, né? Essa pirataria ela começou a ser tanto no comercial, você ter vendedores de CD copiado, como também com essa nova tecnologia que veio surgindo, que foi a internet, essa pirataria doméstica. Os computadores se tornaram mais acessíveis, essa pirataria deu comprar um CD e copiar na minha casa e deixar de comprar, de injetar dinheiro na indústria fonográfica. E aí o interessante foi o seguinte, dentro da minha pesquisa, eu busquei entrevistar os músicos, porque eles que estão vivenciando, né? É, pra, dentro dessa indústria fonográfica. E aí, minha ideia foi pesquisar, investigar o processo de formação deles e como é que esse processo de formação ia interagir com essa cadeia produtiva, em quais outros campos, quais outros é, segmentos da cadeia produtiva ele poderia trabalhar e como é que acontecia a formação deles. Uhum. E como é que foi para você fazer esse contato com eles? Eles colaboraram assim, sem nenhuma resistência? Eles tinham alguma resistência para falar sobre o próprio trabalho? Porque é muito comum a gente encontrar músicos que acabam de alguma forma não querendo falar muito sobre sua atividade profissional, né? Assim, sobre sucessos, fracassos, enfim. Como é que foi a sua relação com eles? Assim, como foi essa abordagem? Então, por eu os conhecer tanto de experiências profissionais como também de dentro da universidade,
Eles falaram muito abertamente sobre o tanto questões de sucesso quanto questões de insucesso, né? Uhum, Então eu entrevistei também, além dele, dos músicos, entrevistei um profissional de dentro da indústria, um técnico de som, um engenheiro de som. Interessante a gente pensar o seguinte, que o músico, assim como em outras áreas, ele também é um trabalhador, né? uhum. Ele tem aquela fábula que até a Luciana contava nas aulas também da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalha o dia todo, a cigarra só canta. O músico ele é sempre um pouco associado à cigarra, né? Aquele trabalho improdutivo, né? Questão do não produz nada, mas o músico ele depende da música para sobreviver, né? E aí se a gente for pensar o que seria o músico profissional, se a gente for pensar algumas leis, por exemplo, a lei 3857 de 1960, ela vai dizer que são considerados músicos profissionais, compositores de música erudita ou popular, regentes de orquestras sinfônicas, óperas, bailados, operetas, é, e outros, diretores de orquestras e conjuntos populares, instrumentistas de gêneros e suas especialidades, cantores de todos os gêneros e suas especialidades, professores particulares de música, diretores da cena lírica, arranjadores e orquestradores e copistas de música. Já a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, ela vai dizer que existem duas categorias de músicos: os músicos compositores, arranjadores, regentes e musicólogos, e a segunda seria a dos músicos intérpretes, que seria o músico intérprete cantor e o músico intérprete instrumentista. Interessante pensar que em nenhum momento aqui foi falado do músico que dá aula dentro da escola, né? Ou dentro de projetos. Colocou músico particular. E aí, se a gente for pensar que por ser a profissão da música uma profissão que ela não tem horário para começar, horário para terminar, você não tem uma rotina, se trabalha muito mais. O músico ele precisa trabalhar muito mais para poder pagar as contas, Interessante né? que quem observa a carreira do músico acredita piamente, quer dizer, pelo menos a grande maioria, que a atividade profissional dele só existe quando ele está no palco, né? Ou Sim, quando ele, por exemplo, está exercendo uma performance qualquer. E não, né? Tem um trabalho prévio, tanto de ensaio quanto também um pós-trabalho, no sentido assim de que terminou a festa, você ainda vai ter que desmontar todo o seu aparato, todo o seu equipamento. E, e quando você fala em cadeia produtiva, você também está pensando nisso, né? sim. Quando a gente fala do trabalho do músico, aquilo que ninguém vê, por exemplo, ensaio, horas de ensaio, horas de estudos. E quando a gente fala de cadeia produtiva, é justamente onde o músico está atuando, né? Se a gente for pensar então que por ser uma atividade que não tem um processo de trabalho formalizado na maior parte das relações, mas já teve hoje. Um músico, para poder sobreviver, ele vai precisar se trabalhar mais em mais atividades. E aí que ele vai poder, por exemplo, não, no processo de tocar, ele está dentro de um campo da cadeia produtiva que poderia ser o de produção ou de shows, trabalhando nos estúdios, trabalhando nos shows. E uma coisa que é comum dos entrevistados, muitos deles
a maioria, todos eles falaram, na verdade, foi que a docência, dar aula, muitas vezes a atividade que mais dá segurança financeira para eles. Uhum. E quem foram esses entrevistados, Felipe? Então, entrevistei o Roberto Steffson, saxofonista que veio do Ceará para o Rio de Janeiro. Ele toca, tocava em bandas de música que tocavam gafieira na região da, da Lapa, no Rio de Janeiro, mas também em outras regiões, e ele acompanhava o músico Moraes Moreira, baiano. O outro entrevistado foi o guitarrista Thiago Dávila, que do Rio Grande do Sul, que ele tocava numa banda de rock, e ele também na entrevista ele falava que tocava numa banda de samba. E aí do Rio Grande do Sul, ele saiu do Rio Grande do Sul, veio para o Rio de Janeiro, ficava nesse eixo Rio-São Paulo, né, para poder tocar. O outro entrevistado foi o Maurício Verde, cavaquinista, da, que tocou muito tempo com o Dona Ivone Lara, o João Nogueira também, né? E principalmente desse nicho samba choro, né? E o outro foi o Adilson Júnior, que ele atua principalmente na área de produção. Ele é tecladista e tem uma experiência muito grande dentro do estúdio de gravação e ele hoje é produtor. Toca também na banda do Afro Reggae, de Vigário Geral, tem essa experiência com esse nicho de música. E o que que você recolheu dessas entrevistas? Então, eu deixei, foi uma conversa, né? Deixei eles bem soltos para falar. E eu primeiro pedi para eles falarem sobre a formação deles, falar sobre o trajeto de formação deles, como é que eles começaram a tocar, os que ingressaram na universidade, como é que foi esse ingresso, os que tiveram outros trajetos, como é que foi esse trajeto, e inquietações deles com a profissão de músico, né? E tem alguém que fica inquieto em ser músico? Então, uma coisa que é interessante é o seguinte, quando eles falam sobre o que é ser músico, eles, eles têm essa dúvida daquele momento, eles falam daquele momento da vida que você fica em dúvida se vai seguir na carreira da música ou outra, né? E quando eles tomam para si essa identidade de músico, que aí eles investem nisso. As inquietações deles, primeira, foi a questão de querer viver de música, né? O, aquela questão de você ter outra possibilidade de trabalho que gera renda fixa, mas apesar da música não gerar lá o trabalho regular, o trabalho com horário definido de entrar e horário definido de sair, eles, a partir do momento que aquela ideia de ser músico, aquela questão da identidade de se assumir músico, eles falam que eles demonstram isso nas suas falas, que se jogaram, investiram tudo para seguir na profissão. Uhum. Sem saber se seriam assalariados ou não, né? Também tem essa Sem saber questão. exatamente. Essa que... E E você aí, acha que o fato de. É, sim, pode sim, dizer. uma Não, questão você acha que o fato de deles não terem essa certeza do assalariamento, isso também interferia de algum modo, ou interfere nessa carreira deles? Porque na medida que você não tem essa certeza, né, de um posto de trabalho assalariado, você também pode ficar muito à mercê dos pares, né? Das indicações, por isso. exemplo. Uma questão que é interessante que eles falam é sobre a rede de contatos,
né? Hum, Então você ser reconhecido, primeiro para você ser músico, primeiro assumir, e a segunda ser reconhecido pelos pares como músico. E uma questão que sempre vai ser interessante é essa que você falou, a questão salarial. Poxa, eles, o Roberto Steffson ele até fala que ele, antes dele se jogar de cabeça para trabalhar com música, ele trabalhou no sistema bancário. E aí ele trabalhou, quando ele decidiu, fazia lá as apresentações com as orquestras, com as bandas de música que ele fazia lá no Ceará. E aí ele trabalhava durante o dia no sistema bancário para poder comprar o sax dele, para poder depois viver só de música. E quando ele largou o sistema bancário, aí ele decidiu, aí sim, o percurso que ele fez foi entrar na universidade, por conta do volume de shows que ele tinha. Ele largou a universidade e aí depois de um tempo veio para o Rio de Janeiro, voltou para a universidade. Então o percurso que ele fez tem vários processos de ensino, né? E aí tem essa incerteza com o salário. Para sanar essa incerteza, e aí o músico, uma característica do músico é o perfil flexível. O que, que seria o perfil flexível? Ter que trabalhar ou em várias atividades diferentes para complementar a renda, isso por necessidade ou escolha também, ou trabalhar com vários artistas ou em vários grupos. Então o volume ele vai ser importante também para poder garantir essa renda. uhum. É, eu fico pensando também que assim, essa necessidade de se encaixar em todos os trabalhos, ela de certa forma também, ela não se relaciona, ela se relaciona até com um excesso de trabalho a ponto desse músico perder até inclusive essa própria identidade, né, enquanto músico. Porque me parece, pelo menos assim, observando vários colegas, é que muitos dizem, eu gostaria de largar esse trabalho para me dedicar a um trabalho onde eu conseguisse me identificar mais, por exemplo, né? A realizar, inclusive, um gênero musical que tenha mais a ver com ele. Isso é uma das questões também que passam. Isso apareceu também em algum aspecto das entrevistas, Desculpa, Hudson, travou aqui para mim a pergunta. tá? Eu digo assim, em algum momento da entrevista, apareceu um descontentamento desses músicos por participarem de vários trabalhos diferentes? Então, o descontentamento que aparece é justamente com o desgaste físico. Foi falado pelo Thiago, que falava que vou tocar toda noite. E ele assumia, além do papel de tocar, né? Ele assumiu o papel de ser produtor, ter que divulgar, ter que fazer o transporte dos equipamentos. Ele fala um pouco sobre isso também, que isso foi desgastante. Então, se assume vários compromissos, ao mesmo isso se torna desgastante. Uma outra coisa falada pelo Maurício Verde foi em relação ao descontentamento com os cachês e não o não segmento da tabela. Então, você tem lá na ordem dos músicos um valor sugerido, e também o sindicato, um valor sugerido a se pagar por apresentação, por gravação. E ele fala, eu adoraria, adoraria receber por isso, mas se chegar uma pessoa me oferecer metade ou a menos da metade, eu preciso trabalhar. E o descontentamento era com isso. Apesar desse descontentamento, eles não largaram a profissão. Maurício Verde, por exemplo, ele tem uma segunda formação que é a formação de contador. Ele fala, cara, poderia muito bem ter. Eu trabalhei num dos escritórios mais solicitados no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio.
poderia estar lá, mas continuei na música. Uhum. Então, assim, esse músico, ele também, de certa forma, ele acaba escolhendo ter essa vivência itinerante, né, do trabalho, né? Em um momento ele pode estar tocando com um determinado grupo, no outro momento com outro grupo totalmente diferente. E sobre as tecnologias, Felipe, porque você também tem um interesse em compreender também como essas tecnologias acabam modificando esse trabalho, né? Por exemplo, quando você sai do LP, migra para fita cassete, para o CD, isso também modifica as relações de trabalho, não? Isso, uma transformação que foi muito grande foi justamente o impacto que a internet teve no trabalho de todos os profissionais dessa, dessa indústria fonográfica. Como a gente falou da pirataria, depois vem a internet, né? E hoje, antes o músico ele tinha que se preocupar principalmente só em interpretar, compor. A gravadora ela dava lá um assessor para ele, dava um produtor que ia fazer toda essa parte mais burocrática, né? E hoje a gente tem que se virar um pouco, tem que se virar muito, na verdade. Uhum, Você, você vai ter a questão da tecnologia tanto impactando nesse sentido que o músico vai ter que assumir outras responsabilidades que não eram dele, ao mesmo tempo que no sentido, num outro sentido, ele vai conseguir um acesso mais fácil a essa tecnologia, vai conseguir fazer suas produções de casa sem necessitar de um terceiro para poder depender de estúdio, vai conseguir comprar uhum. equipamentos mais com menos custos, vai poder se divulgar. Hoje a gente tem o YouTube, que é uma plataforma de divulgação muito ampla, né, para o músico. Para além de fazer um valor disso tudo, eu acho que a gente pode também dizer, você acha que era melhor para o músico quando ele tinha a mediação dessa gravadora? Assim, no sentido de ter um local de trabalho, essa mediação, essa gravadora que eu chamasse para tocar, para cantar, enfim. Então, Hudson, não sei dizer se era melhor. O que a gente pode dizer é o seguinte, tem uma transformação aí, né? Se a gente for pensar que Uhum, a gente discute muito isso, a gente lá no grupo de pesquisa Música e Trabalho, o músico já teve carteira assinada, né? uhum, Será e hoje tem essa questão do MEI que está muito forte, né? Antes ele tinha um trabalho mais definido, né? Hoje é o que a Luciana botou aqui, O seu geografia de microfone, posições. perdão, Pacheco, o seu microfone está fazendo um ruído. Deve ser porque você está movimentando o fio do seu fone. Melhorou? Isso, aqui está fazendo um pouquinho. Agora melhorou. Isso, pronto, melhorou. Tá certo. E aí Uhum, essa questão do trabalho definido antes, a gente não, eu não saberia dizer se melhorou ou piorou. As relações são outras, né? A exploração continua a mesma, né? Antes você tinha uma gravadora, ou você tinha a rádio, ou uma orquestra, mas hoje você tem os agentes da propaganda, você tem toda uma estrutura em que o músico ainda continua sendo a ponta da corda mais fraca, né? uhum. É, então, assim, inclusive quando você migra para outras plataformas, você também muda, não só a relação de trabalho, mas também o valor do cachê, né? Cachê, isso é uma questão interessante, porque cachê se tornou uma coisa flutuante com essas mídias, né? Uhum. Não, não,
o cachê é de acordo com a quantidade de acessos, né? E essa Uhum, questão da pandemia veio trazer isso muito à tona, né? Porque os shows pararam, as atividades culturais pararam, e tanto o músico quanto outros profissionais da cultura também estão passando agora por um momento muito crítico, né? uhum. Que é esse E de o que que você você não. conseguiu, e o que que você conseguiu concluir com essa pesquisa? Inclusive, assim, as pessoas que tiverem interesse também em ler, seria bom você anunciar o título completo e também onde ela está, né? Assim, eu posso mandar o link aqui, deixa eu só. Então, a dissertação de mestrado foi concluída em 2017, com o título A Prática Profissional do Músico Popular. Investigação sobre experiências, processos de formação e competências para atuar na cadeia produtiva da música. Então, Uhum, são três eixos no meu trabalho. Processo de formação e competência, o que os músicos falam sobre a sua trajetória, né, os percursos de formação, o que eles vão entender como competência para poder continuar na carreira de músico, né? E o que essas competências, onde essas competências vão conseguir fazer com que ele esteja inserido dentro da cadeia produtiva. Interessante essa questão da competência, eles, os entrevistados, eles falaram que competência para eles está relacionado a ser profissional. Então, ser competente para eles, por exemplo, o Thiago fala uma coisa muito interessante. Ser competente é resolver. Chegar num show, resolver uma música, chegar num estúdio, numa composição, numa parte escrita, resolver um problema de harmônico, é resolver. Outra questão ele e o Júnior também falam, que ser competente é chegar na hora, é você ter compromisso, o músico profissional tem que ter compromisso. Essa questão da competência, e aí que eles vão relacionar a profissionalismo, eles colocam o amadorismo como antítese, algo contra o profissionalismo. E aí isso é uma perspectiva. O músico amador é aquele que não é profissional, que chega atrasado, que tá bêbado na hora do show e não toca nada. E aí o amadorismo também pode ser a música como um hobby, a música como uma prática despreocupada. E aí uma coisa que o Roberto, os quatro falam, né? O Maurício, o Adilson e o Thiago também falam, é que eles se permitem ser amadores. uhum, Apesar deles serem profissionais, eles se permitem ser amadores. E aí uma coisa que é interessante que fala da formação. Eles falam, por que eu não vou ser amador depois de profissional? Eu comecei amador, eu comecei minha vida musical como amador, né? E falando um pouco sobre profissionalismo, eles sempre vão chegar nessa questão do amadorismo, né? uhum. Curioso que você falando agora, me veio aquela analogia entre o instrumento profissional e o instrumento não profissional, que inclusive está nas lojas de instrumentos, né? Quando você vai comprar um instrumento qualquer e está lá o título, né? Esse é um instrumento profissional, né? No sentido de que aquele instrumento é utilizado por aqueles que têm mais competência, né? Ou o próprio instrumento, a qualidade seria melhor. Isso, e aí essa questão da qualidade que eu ia dizer, né? Ah, eu sou qualificado para fazer tal coisa, né? E sou competente para poder estar com outros profissionais. E quando eles assumem essa responsabilidade, essa ideia de ser profissional, eles assumem também buscar essas competências, né? Assumem fazer o seu percurso de formação, passar por esses
por essas experiências. E aí, sobre competência, é interessante dizer que é o seguinte, ela não é construída só dentro da universidade, só dentro do estudo intencional, né? Ela é feita também das experiências não intencionais. É, o- Como eles próprios falam, eles vieram de família de músicos, onde aos 5 anos eles estavam tocando, estava vindo músico na casa. Essas são experiências também que constroem, é um caminho que ele percorreu que também transformou ele em profissional. Uhum. E o que que você diria hoje, com base naquilo que você conseguiu coletar de dados com a pesquisa, da pesquisa, né? O que que você diria hoje para quem está pensando em se profissionalizar enquanto músico do gênero popular? Bem, Que saia justa, hein, Concheiro? isso é justo, né? Assim, se eu tentar desmotivar quem já está inserido na profissão, quem quer, não vai se desmotivar, não. Mas assim, é uma profissão que ela vai exigir do músico, no sentido de que vai passar, se passa por algumas dificuldades, né? Enquanto na carreira, mas é uma carreira que, se você está interessado em seguir nela, as ferramentas estão aí, a gente consegue sim viver de música, apesar dos, das pedras no caminho, né? Que são muitos. Como em qualquer profissão também, mas a de música é um pouco Uhum. mais. Você viu que teve uma pergunta, né? Do Felipe. Felipe, quais são suas influências musicais? Pergunta do Cadu Teles. Cadu, Do Cadu. ouço de tudo, desde música clássica até rock, até música brasileira em geral, de tudo. Será que alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Que já são 8 horas, está no nosso horário de encerramento. Mas a gente deixa aí uns 2 minutinhos para as perguntas que aparecerem. Catarina está dando saudação. E Catarina? Bastante gente participou dessa live hoje. Priscila Farias, Souza Alexandre, o Luiz já citei, a Luciana Requião também. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A Priscila tem uma pergunta para fazer. Ah, Catarina, eu fiz essa pergunta anteriormente, né? Qual o seu conselho para quem quer ser músico? Sua sugestão? Continuar buscando, né? Seguir os caminhos da música em que está. Estudar bastante. A Priscila está perguntando se em algum momento você já pensou em procurar uma gravadora para trabalhar com tema de novelas. Não, a experiência que eu tive, nunca pensei em trabalhar com temas de novelas, não. A experiência que eu tive com gravação foi principalmente como técnico de som. Eu trabalhei um período, assim que eu saí da UFRJ, entre 2013 e 2015, eu trabalhei em programa de televisão, fazendo microfonação com, com na novela também, mas Uhum. música para novela não fiz muito. Felipe, qual a idade ideal para a criança iniciar o estudo de música? Pergunta da Raquel. Oi, Raquel, tudo bom? Ideal, assim, quando ela pedir, principalmente, né? Quando ela demonstrar interesse. Mas, assim, o estudo de música, de instrumento, por exemplo, a partir dos 7 anos ela já tem uma coordenação motora mais afinada. Me ajuda aí, Hudson, qual a idade?
a idade que a criança tem interesse. Essa É, é a quando idade ela ideal. mostrar interesse. Uhum. Parabéns por mais essa live. A Luciana Requião nos dando os parabéns. Valeu, Luciano. Apesar de todos os programas técnicos, conseguimos levar até o fim, entre idas e vindas. Teve mais uma pergunta aqui, duas perguntas. Eu acho que a gente pode encerrar com essas duas perguntas aqui. Mais uma pergunta, na verdade, do Arthur. Em que medida as novas tecnologias na área musical têm relação com a precarização do trabalho com música? Então, a precarização é uma coisa interessante porque é o seguinte, as novas tecnologias elas vão, ao mesmo tempo que trazer facilidade para os músicos em relação de poder produzir o seu próprio produto, mas também vai ter outros agentes fazendo a administração desses canais, né? Que permite ampliação de agentes, né? Perdão porque falhou um pouquinho, Felipe. Isso permite outras relações. Então, por exemplo, você vai ter aí, se a gente for pensar num artista não muito conhecido, se for colocar uma música, por exemplo, numa plataforma de streaming, ele vai ter lá todo o trabalho de produção, ele vai ter que ter acessado um estúdio razoável se ele não quiser gravar em casa, vai ter gastado um dinheiro, e aí quando ele for colocar numa plataforma de streaming, ele vai ganhar a cada tantos mil acessos 0,0001 centavo. Então, é uma outra relação com a tecnologia, né, que a gente tem. Uhum. E uma coisa que é interessante, só pensar em relação à nova tecnologia, ao mesmo tempo que para o usuário final, ela criou uma facilidade de acesso, só que para o músico ela vai colocar ele num oceano de produções em que ele vai estar, não vai passar desapercebido muitas vezes, né? Porque é tanta informação que você tem aquela questão que antes você ouvia um álbum inteiro, hoje você vai ouvir uma música e aí o imediatismo da internet não vai trazer essa oportunidade Uhum. de ouvir o trabalho inteiro de um artista, né? Uhum. O Cadu Teles está fazendo uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Como será a indústria musical pós-pandemia? É difícil também, né? É assim, teve até uma reportagem que eu estava lendo há um dia que assim, a indústria dos shows, por exemplo, a indústria da música ao vivo, ela paralisou. Só que ao mesmo tempo esse salto aí para o streaming, para música, para as lives, né? Eu acho que vai ser uma tendência muito forte. Só que ela não é nova. Você já tem desde os anos 2000, você já tem artistas que já estavam investindo nesse show à distância, né? Ele fazia lá eu acho que foi o Coldplay, o Metallica também, não sei se já fez. Ele fazia o show, vendia um acesso, um ingresso online para as pessoas assistirem da sua casa e você tinha esse acesso exclusivo para assistir o show. Eu acho que essa é uma tendência agora, né? Voltar ao que era lá da indústria do CD, isso já não volta mais, né? Hoje a tendência agora é a música remota, a música virtual. Não tem mais essa questão do material. Algo novo há de surgir, né? Felipe Vamos Pacheco, ver. obrigado. Eu acho que o nosso papo rendeu bastante, assim, nós tivemos muitas visualizações aqui. Eu acho que agora quem quiser também ainda
permanecer com as perguntas, pode seguir o Instagram do Felipe Pacheco. Você pode falar seu Instagram, Felipe? É Pacheco underline Felipe com dois Fs no início. Isso. E aí pode continuar o papo por lá, né? O Felipe Pacheco é um grande músico, um grande educador e sempre quando fala contribui muito para o debate sobre o que é o campo da música, a pesquisa em música. Obrigado, Hudson, pelo convite. A quem nos assiste, obrigado pela atenção, tá? Quiser conhecer um pouco mais sobre a pesquisa, ela está na plataforma da Unirio. Tá lá o, toda a dissertação inteira, quem tiver interesse também, quiser ler, tá certo? Tá, já. Tchau, pessoal, foi um prazer. Até mais, gente. No Obrigado, hein? futuro, outras lives. Tchau, obrigado. Falou, Hudson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.